Fala galera, beleza? Highlander novamente e hoje eu trago uma dica para quem tem um R36S. Nós já temos um vídeo aqui no canal ensinando o processo de backup e restauração de cartão de memória que envolve a instalação de uma nova versão do ArcOS. Mas vamos supor que você não quer instalar uma nova versão, você quer somente clonar a versão que já vem no seu R36S com jogos e sistema para um novo cartão de memória. Então eu vou ensinar também esse processo de backup e restauração. É também um processo bem rapidinho, então bora pro vídeo! Pessoal, uma das formas mais comuns que você vai encontrar para clonagem de cartão do R36S é através do Win32 Disk Imager. Ele funciona muito bem para uma possibilidade. Vamos supor que seu R36S, R36XX, por exemplo, que é o caso aqui desse vídeo que eu vou utilizar, ele veio com um cartão de 64 GB. Se você comprar um novo cartão, e lembre-se, compre cartão de marcas para evitar aborrecimento. Se você comprou um novo cartão de 64 GB, você consegue fazer o processo de clonagem, esse backup restauração, sem nenhum problema com o Win32 Disk Imager. Mas, caso você compre um cartão com maior espaço de armazenamento, como 128 GB ou 256 GB, no momento da clonagem, esse novo cartão vai exibir somente 64 GB, pois todo o espaço restante vai estar não alocado, vai estar não visível para o usuário, então você não vai conseguir utilizar. Para corrigir isso, você vai precisar de um outro software, e eu vejo que muitos vídeos que ensinam a utilização do Win32 Disk Imager não falam sobre esse ponto. Então, se você tiver comprado um outro cartão com maior espaço de armazenamento, você pode fazer o processo no segundo programa que eu vou passar aqui. Mas para a maioria das pessoas, o Win32 Disk Imager já vai ser a solução. Para deixar esse vídeo bem completo, eu quero abordar nessas duas possibilidades. Então, bora primeiro para o Win32 Disk Imager. Mas tem algo que vocês têm que entender. Abram o gerenciamento de discos do Windows, tá aqui. No gerenciamento de disco, nós temos acesso aos discos do meu computador, né? Tem o meu C2.D2. Que é do meu computador mesmo. E esses dois aqui no final, o boot e o EasyROM, são do meu cartão de memória do R36XX. Para quem não sabe o que é o R36XX, já temos vídeo completo desse console no canal. Ele é o R36S, que você já conhece, com Wi-Fi embutido e algumas outras melhorias, beleza? Então, com o cartão dele aqui inserido, eu estou vendo duas partições, a boot na E2 e a EasyROMs na F2. Mas ainda tem outras três partições, ó. Esse aqui de espaço não alocado, tem esse aqui de 6.5 GB, que é a instalação do ArcOS, e aqui também mais alguns cento e poucos megas de espaço não alocado. Para utilizar o Win32 Disk Image, pelo menos uma dessas partições tem que estar visível. Então, se no de vocês não tiver nada atribuído, vocês vão ter que clicar no botão direito e atribuir uma letra. Eu já estou com elas atribuídas, então ele só oferece a opção de alterar a atribuição da letra. Entendido isso, agora vamos para o Win32 Disk Imager. Com ele aberto, vocês vão ter que se atentar em duas coisas. Primeiro, na opção Device, onde ele vai listar os discos do meu cartão de memória. Vocês podem selecionar qualquer um desses, vou selecionar meu F2, que aqui a EasyROMs, onde vocês pode ser outro, mas se atentem em selecionar do cartão de memória onde vocês querem fazer a cópia. Depois vão aqui nessa pastazinha azul e selecione onde vocês querem salvar. Eu já criei aqui uma pasta para o meu backup, vou dar o nome aqui de Image. Após isso, basta clicar na opção Read. Esse processo vai demorar, então podem tomar seu café com calma. Quando acabar aqui, nós já voltamos. Uma hora depois. Finalmente voltamos, finalmente acabou. Foram cerca de 30 minutos, então já fica a informação para vocês. Agora, depois disso, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar remover o cartão de memória velho e inserir no computador o cartão de memória novo. Então, vou fazer aqui o processo, removendo o cartão. Então tá aqui meu cartão de memória, é um cartão 128 GB, temos 119 GB disponíveis, vocês vão com o botão direito, formatar, já está em exFAT, podem confirmar, só para ter certeza que está formatado antes de fazer o processo no Win32 Disk Imager. Vou reabrir aqui o programa, Win32, pronto, tá aqui ele. Após aberto, agora vocês vão ter que selecionar novamente o disco, mas dessa vez o disco para onde vocês querem restaurar o backup que foi feito no arquivo de imagem, certo? Está selecionado aqui, ó, baixo com o meu cartão, na pasta azul. Vocês vão selecionar agora a imagem, eu já tenho meu backup pronto nessa pasta. Vou selecionar aqui todos os arquivos, está aqui o Image, já que eu não digitei a extensão, então tem que selecionar dessa forma. Após isso, vão em Write. Vocês vão precisar confirmar, já que ele vai começar a gravação do disco e todos os arquivos aqui dentro estarão perdidos, mas nós já formatamos, já tudo está perdido, então. Vamos lá, continuar. E agora o processo vai demorar mais um bocado, que a previsão já está dando 40 e poucos minutos. Vou dar um pause e já voltamos. 2000 anos depois. E finalmente acabou. Foram longos 44 minutos. Pronto, trabalho finalizado. Vou fechar aqui o Win32 Disk Image. Vou esperar que ele abrir. Pronto, ele está começando a abrir já. Reparem uma coisa. Uma das partições ficou visível, né? A partição de boot. Agora você vai abrir novamente o Disk Management do Windows. Vou abrir aqui. Após aberto, vocês vão selecionar aqui o boot, ó, que já ficou disponível. Aqui o boot. Deixa eu diminuir aqui, deixar mais fácil de ver.
Pronto, esse é meu disco 2. Repare que as 5 partes foram clonadas novamente. Aqui está minha EasyROMs, que não está disponível porque não tem letra atribuída. Então vou aproveitar e exemplificar. Botão direito, então, atribuir letra, adicionar, vou colocar F2 pontos. Ok, pronto, agora temos os dois, boot e EasyROMs. Mas reparem no que aconteceu. Eu já tinha falado sobre esse problema do Win32 Disk Image. Todo o restante do meu cartão de memória, que é 128 GB, ficou como espaço não alocado. E com o próprio programa do Windows, eu não consigo juntar esses dois espaços. Para isso, a gente vai precisar de um software. E esse software vai ser o Disk Genius. Os links dos dois programas, né, tanto o Win32 quanto o Disk Genius, vão estar na descrição do vídeo. Estou carregando aqui ele, vou já trazer. Pronto, ele abriu. Vejam agora, vou fechar esses meus HDs que não fazem nenhuma diferença. Aqui está aqui o cartão de memória, partição boot, partição EasyROMs, partição root, 6.5 GB é o ArcOS, né, aquele backup. As outras duas partições com espaço não alocado nem aparecem. E o que vocês vão precisar fazer agora? Vocês vão clicar com o botão direito na partição que precisa ser expandida para pegar aquele espaço que ficou não alocado. Então, no nosso caso, é a partição EasyROMs que contém nossos jogos, certo? Então, vocês vão em botão direito, na EasyROMs, e vão na opção Extend Partition, ou então Ctrl F12. Ele automaticamente já vai dizer, olha, a EasyROMs pode ser expandida até 112 GB. Vou puxar aqui, pois o restante temos 6.5 GB nessa partição boot do ArcOS e temos 112 MB da partição boot, né, com os arquivos de configuração. Então pronto, daqui não precisa mexer nada, vocês só precisam clicar em Start. Ele vai dar um aviso sobre você tem que ter feito backup, etc. E temos, né, nós já criamos nossa imagem com o Win32 Disk Imager. Então avancem e avancem novamente. E pronto, finalizado. Vamos agora aqui no meu computador. Olha aqui como é que tá. EasyROMs agora com 112 GB. Vamos confirmar no Disk Management do Windows. Vou dar aqui Action Refresh para ele atualizar. Olha que tá, como é que tá meu disco 2. Deixa eu expandir mais aqui. Olha aqui como é que ficou. O meu disco 2 ficou com uma partição agora grande para os jogos, né? 112 GB. 6.5 é o ArcOS boot. 112 MB de espaço não alocado, continua igual, não há problema também, são apenas 16 MB dos 128 GB. E assim a gente consegue resolver a questão do backup, restauração da imagem e expansão do tamanho da partição, beleza? E assim eu completo basicamente o tutorial, mas eu quero falar também que o próprio Disk Genius consegue fazer o backup e a criação de imagem e restauração, mas isso só na versão paga. Uma alternativa que vocês podem fazer caso vocês tenham 2 leitores de cartão de memória, e assim vocês conseguem fazer tudo de uma só vez na versão gratuita. É o seguinte, pronto, o que é que eu fiz agora? Eu voltei com aquele cartão original que veio no meu R36XX, o que a gente acabou de fazer clone, né? A gente passou para um novo de 128 GB. Eu voltei então com o cartão, o velho, coloquei novamente, que é o de 64 GB, ó, é esse aqui, que tem a partição boot, root e EasyROMs, ok? Foi esse que eu fiz o clone, etc. Eu só voltei para mostrar que o processo pode ser feito todo aqui pelo Disk Genius. Mas, e esse aqui é um outro cartão de 128 GB que eu tenho, eu comprei 2 até do mesmo vendedor. É um cartão original da Samsung, não tive nenhum problema, nem com a velocidade de leitura. Temos testes, inclusive, aqui também no canal, vou deixar linkado aqui o vídeo aqui em cima. Se vocês virem aqui no cartão de memória de 64 GB original, vocês podem vir na opção botão direito, e vai ter a opção Backup Disk to Image File, que é o que o Win32 Disk Image faz, mas essa função aqui, ela é paga nesse programa, você teria que selecionar All Sectors e avançar. Tem que dar um nome também, onde você quer salvar, etc. Mas ele vai dizer, olha, vou dar um nome aqui que ele está sugerindo. Quando for avançar, ele vai dizer, olha, isso aqui não dá para fazer, tem que ser na versão paga. Você não vai comprar, porque, enfim, dá para a gente resolver, né? A gente acabou de fazer todo o processo. Mas se você tiver os 2 cartões conectados ao mesmo tempo, então aqui é o de 64 GB e esse aqui é outro de 128 GB vazio. Você pode vir aqui na opção Tools, Clone Disk. Aí ele vai perguntar qual é o disco de origem que você quer fazer a cópia. E é esse aqui, ó, o que tem 64 GB. Aí você vai selecionar OK. E depois agora você vai selecionar qual é o disco alvo para fazer a cópia, né? E esse aqui de 119 GB. Então você vai selecionar OK. E vai novamente em Copy All Sectors, né? E vai em Start. Ele vai dar aqueles avisos, etc, etc. E você vai em OK.
Só que aí dessa vez ele faz todo o processo sem pedir para pagar. Então se você tiver 2 leitores de cartão de memória, você consegue fazer tudo aqui pelo Disc Genius e nem precisa do Win32. Mas se você tiver só um, ou se você comprar um cartão de memória como explicado na mesma capacidade do cartão original que veio no seu R36S, ou R36X, ou R36S Plus, etc., né, uma família enorme de aparelhos, você consegue fazer então no Win32 Disc tudo, porque é a mesma capacidade, beleza? Então é isso, pessoal, todas as dicas foram passadas. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Quem ficou aqui até o final, meu muito obrigado. Se puder, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo, e se você quer outra dica do R36S, comenta aqui o que é que você quer saber, que eu vou fazer o meu melhor para te entregar essa explicação. E até a próxima!